Em 2002, um homem controlava o tráfico de drogas em 3 continentes. Seu nome aterrorizava autoridades de 7 países. O FBI, a Interpol e a Polícia Federal Brasileira tinham dossiês com mais de 5.000 páginas sobre ele, mas ninguém conseguia pegá-lo. Ele movimentava 300 milhões de dólares por ano. Comandava exércitos de homens armados com fuzis de guerra. E tudo isso começou nas ruas de uma favela carioca onde faltava água e comida. Hoje você vai conhecer a história completa de Fernandinho Beiramar, o homem que construiu um império do tráfico internacional e desafiou o Brasil inteiro. E eu vou te mostrar como ele quase venceu. Fica até o final porque o desfecho dessa história é mais insano do que qualquer filme de Hollywood. E aí? Já deixa o like agora se você curte histórias reais de crime que parecem roteiro de cinema. Isso ajuda demais o canal e me motiva a trazer mais conteúdo assim para vocês. Luiz Fernando da Costa nasceu em 1967 em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, Duque de Caxias nos anos 70 era uma das regiões mais violentas e miseráveis do estado. Sem infraestrutura, sem escola decente, sem hospital, sem nada. O pai de Luiz Fernando era metalúrgico e ganhava um salário que mal dava para alimentar os 6 filhos que tinha. A mãe fazia faxina em casas de família. Eles moravam num barraco de madeira com chão de terra batida. Quando chovia, a água entrava por todos os lados. Luiz Fernando dormia num colchão que dividia com 3 irmãos. Ele contava depois, já preso, que teve sua primeira experiência com a fome real aos 5 anos de idade. Aquela fome que dói, que faz a barriga revirar, que não deixa dormir. E ele olhava pela janela e via os traficantes da região com correntes de ouro, tênis importado, motos reluzentes. Para uma criança de 5 anos que passava fome, aquilo parecia um sonho impossível. Com 7 anos, Luiz Fernando já estava nas ruas. Não ia mais para a escola. Começou vendendo balas no sinal, depois passou a vigiar carros. Aos 10 anos deu seu primeiro passo pro crime. Começou como fogueteiro do tráfico. Para quem não sabe, o fogueteiro é aquele moleque que fica no morro soltando fogos de artifício para avisar quando a polícia está subindo. R$ 1 por dia. Às vezes nem isso. Mas era mais do que ele conseguiria em qualquer outro lugar. Aos 12 anos foi promovido a vapor. O cara que vende a droga na boca de fumo. R$ 5 por dia. Aos 14 já era soldado, armado com revólver calibre 38 enferrujado. R$ 10 por dia e a sensação de poder que uma arma dá para um adolescente faminto. Mas Luiz Fernando não era um soldado qualquer. Ele tinha algo que chamava a atenção dos chefes. Era inteligente. Sabia fazer conta de cabeça mais rápido que muito adulto. Memorizava rotas, nomes, quantidades. Nunca esquecia uma cara. E mais importante, era frio. Quando tinha que resolver um problema, resolvia sem hesitar. Aos 16 anos já tinha matado 3 pessoas. Não vou romantizar isso. Eram execuções. Gente que devia dinheiro para o tráfico, rivais, delatores. Aos 18 era gerente de boca de fumo. Aos 20, controlava toda a distribuição de cocaína em Duque de Caxias. E aí ganhou o apelido que o acompanharia pro resto da vida, Beiramar. Existem 3 versões para esse apelido. A primeira diz que era porque ele morava perto do mar, na Baixada. A segunda porque ele tinha uma tatuagem de ondas no braço. A terceira, e mais aceita, é porque ele dizia que ia dominar o tráfico do Beiramar, a região litorânea do Rio. Qualquer que seja a verdade, o nome pegou. E logo todo mundo no mundo do crime conhecia Fernandinho Beiramar. Cara, essa história só está começando e já está insana. Comenta aí embaixo. Você acha que o ambiente em que a gente nasce determina nosso futuro ou sempre dá para escolher outro caminho? Quero saber sua opinião real sobre isso. Início dos anos 90. O Comando Vermelho estava em guerra. Não era uma guerra qualquer. Era uma guerra que matava 10, 20 pessoas por dia no Rio de Janeiro. De um lado, o CV tradicional, liderado por figuras como Orlando Jogador. Do outro, dissidentes que queriam mais poder, mais dinheiro, mais território. Fernandinho Beiramar estava exatamente onde queria estar, no meio do caos. Porque no caos tem oportunidade. E ele sabia aproveitar oportunidades melhor que ninguém. Ele se aproximou dos líderes do Comando Vermelho com uma proposta ousada.
Enquanto todo mundo estava preocupado em dominar mais uma favela, mais um morro, ele falou: "Vocês estão pensando pequeno. A gente precisa ir direto na fonte." E qual era a fonte? A Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo. Na época, a cocaína que chegava no rio passava por atravessadores no Paraguai, na Bolívia. Cada atravessador ficava com sua parte. Quando a droga chegava no Brasil, o preço estava 5, 6 vezes maior que o original. Fernandinho propôs: "Vamos direto nos colombianos. Sem intermediário. A gente economiza e pode vender mais barato que a concorrência ou ter um lucro absurdo." Os líderes do CV gostaram da ideia, mas tinham um problema. Ninguém tinha contato direto com os cartéis colombianos. Ninguém falava espanhol direito. Ninguém sabia como funciona aquele mundo. E foi aí que Fernandinho mostrou por que era diferente. Ele tinha se preparado. Enquanto outros traficantes gastavam dinheiro com festa, mulher, carro importado, ele tinha usado parte dos lucros para aprender espanhol com uma professora particular. Tinha estudado geografia da América do Sul. Sabia quais eram as rotas, os portos, as fronteiras. E tinha algo mais valioso ainda: coragem para fazer o que ninguém fazia. Em 1991, Fernandinho cruzou a fronteira do Brasil com a Colômbia pela primeira vez. Tinha 24 anos. Levava uma mochila com $200 mil em dinheiro vivo. Foi até Letícia, cidade colombiana que faz fronteira com o Brasil. Lá, através de contatos, conseguiu uma reunião com o representante do cartel de Cali, um dos mais poderosos da época. A reunião aconteceu num bar sujo, com 4 colombianos armados de AK-47 apontadas para ele o tempo todo. Fernandinho não tremeu. Apresentou sua proposta. Ele compraria 100 quilos de cocaína pura todo mês, pagaria adiantado e garantiria a distribuição em todo o Rio de Janeiro. Os colombianos riram. 100 quilos por mês era pouco para eles. Eles vendiam toneladas, mas gostaram da audácia do brasileiro e aceitaram fazer uma primeira remessa de teste. 50 quilos. Se Fernandinho conseguisse vender rápido e pagasse na data certa, poderiam conversar sobre aumentar o volume. Fernandinho voltou para o Brasil com a coordenada de onde a cocaína seria deixada, numa região de mata fechada perto de Tabatinga. O esquema funcionou assim. Os colombianos deixavam a droga escondida na selva, do lado brasileiro da fronteira. Fernandinho mandava homens buscarem. Pagamento era feito depois, quando a cocaína já estava no rio e sendo vendida. Primeira remessa, 50 quilos. Fernandinho vendeu tudo em menos de 2 semanas. Lucro, $400 mil. Pagou os colombianos no prazo. Segunda remessa, 100 quilos. Vendeu em 3 semanas. Lucro, $800 mil. Em 6 meses, já estava movimentando 500 quilos por mês. Em um ano, tinha se tornado o principal fornecedor do Comando Vermelho. E não era só o CV. Outras facções começaram a comprar dele. Terceiro comando, amigos dos amigos. Fernandinho não ligava para a política de facção. Ele vendia para quem pagasse. Mas o grande golpe de mestre veio em 1994. Fernandinho percebeu que podia expandir. A cocaína que ele trazia da Colômbia não precisava ficar só no Brasil. Europa pagava 3 vezes mais pela mesma droga. África do Sul pagava 4 vezes mais. Ásia pagava 5 vezes mais. E foi aí que ele criou o que os investigadores chamaram de a Rota Beira-Mar. Cocaína saía da Colômbia, entrava no Brasil por Tabatinga, descia de avião ou barco até o Rio. Parte era vendida aqui, parte seguia de navio para o Porto de Santos. De lá ia para a Europa, África ou Ásia. Tudo coordenado por ele. Tudo sob seu controle. Em 1997, aos 30 anos de idade, Fernandinho Beira-Mar era um dos homens mais ricos do crime organizado brasileiro. Tinha mansões em Angra dos Reis, apartamentos de luxo em Copacabana, fazendas no interior. Andava com escolta de 20 homens armados. Tinha helicóptero próprio. Mas o mais impressionante, tinha aliança com os maiores cartéis da Colômbia. FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, grupo guerrilheiro que controlava o tráfico em várias regiões, tinha acordo com ele. Cartel do Norte Del Valle comprava armas através dele.
Ele tinha se tornado a ponte entre o crime sul-americano e o mercado mundial. E as autoridades brasileiras ainda nem sabiam direito quem ele era. Gente, tá vendo como essa história vai muito além do que a gente imagina? Se você tá achando esse conteúdo massa, deixa o like e se inscreve no canal com o sininho ligado porque tem muito mais coisa absurda chegando por aí. E comenta, você sabia que o tráfico brasileiro tinha essa conexão internacional toda? Final dos anos 90. O Brasil estava mudando. Plano Real tinha estabilizado a economia. Classe média crescendo. Consumo de cocaína aumentando entre jovens de classe média e alta. E Fernandinho Beiramar surfava perfeitamente nessa onda. Mas ele não era mais só traficante de drogas. Tinha expandido para os negócios mais lucrativos, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Vou explicar como funcionava o esquema completo dele porque isso é de outro nível de organização. Primeiro, aquisição de armas. Fernandinho comprava fuzis K-47, AI-15, metralhadoras .50, granadas, até lança-foguetes no Paraguai e na Bolívia. Armas que vinham da Venezuela, de Cuba, de países do leste europeu que estavam vendendo o arsenal antigo depois da queda da União Soviética. Um fuzil AK-47 que custava $500 no Paraguai, ele revendia por $3.000 no Rio. Margem de lucro de 500%. E ele não vendia só para o crime brasileiro. Vendia para as Farc na Colômbia. Vendia para grupos criminosos na Bolívia. Vendia até para milícias em países africanos. Ele tinha se tornado mercador de armas internacional. Segundo, transporte. As armas entravam no Brasil por Foz do Iguaçu, escondidas em caminhões de carga. Documentação falsa, suborno na fronteira, rotas pela madrugada. Quando os caminhões eram parados pela polícia, tinham documentação aparentemente legal. Nota fiscal, lacre, tudo certinho. Porque Fernandinho tinha outra carta na manga. Ele tinha policiais federais na folha de pagamento. Não vou entrar em detalhes de nomes porque alguns processos ainda estão correndo, mas a investigação posterior descobriu que pelo menos 12 agentes federais recebiam dinheiro dele. Alguns avisavam sobre operações. Outros facilitavam na alfândega. Outros simplesmente faziam vista grossa. Terceiro, distribuição. As armas chegavam no Rio e iam para um depósito clandestino em Nova Iguaçu. De lá, eram distribuídas para as facções que compravam dele. CV, Terceiro Comando, até o PCC de São Paulo começou a comprar armas através do esquema dele. Fernandinho tinha criado uma espécie de Amazon do crime. Você fazia o pedido, ele entregava, você pagava. Simples assim. E o volume era absurdo. A Polícia Federal estima que entre 1995 e 2001, ele foi responsável pela entrada de mais de 50 mil armas legais no Brasil. 50 mil armas que alimentaram a guerra do tráfico, assaltos a banco, latrocínios, chacinas. Quarto, lavagem de dinheiro. Porque de nada adianta ter $200 milhões se você não pode usar. Fernandinho criou uma rede de empresas de fachada. Lava-jatos, oficinas mecânicas, restaurantes, postos de gasolina. Empresas que não funcionavam direito, mas tinham faturamento alto no papel. O dinheiro sujo entrava como receita dessas empresas. Saía limpo. Ele tinha até uma empresa de importação e exportação de verdade, que funcionava legalmente, mas servia para misturar dinheiro sujo com limpo. E tinha mais. Ele investia em imóveis. Comprava casas e apartamentos em nome de laranjas. Pessoas sem antecedentes criminais que recebiam uma grana para colocar o nome no contrato. Ele chegou a ter mais de 100 imóveis registrados dessa forma. Quinto, proteção. Fernandinho tinha um exército particular. Não estou exagerando. Tinha entre 200 e 300 homens armados trabalhando diretamente para ele. Alguns ficavam nos morros controlando o tráfico. Outros eram seguranças pessoais. Outros faziam transporte de droga e armas. Outros eram assassinos profissionais que eliminavam problemas. Ele pagava bem. Um soldado raso ganhava R$1.000 por mês, muito acima da média da época. Um gerente ganhava 5 mil. Um homem de confiança ganhava 10, 15 mil. E todos sabiam, trair Fernandinho Beiramar era sentença de morte. Não para você só, para sua família inteira. Tem um episódio de 1998 que mostra o nível de crueldade dele. Um dos gerentes dele,
Vou chamar de Roberto para não expor a família. Desviou R$ 50 mil de uma remessa de cocaína. Achou que dava para esconder. Fernandinho descobriu em 2 dias. Mandou buscar Roberto. Trouxeram ele, a esposa e os 2 filhos, um de 8 e outro de 5 anos, para um sítio em Japeri. Fernandinho pessoalmente executou Roberto na frente da família. Depois mandou matar a esposa. Poupou as crianças, mas mandou um recado: vocês vão crescer sabendo o que acontece com quem me rouba. As crianças foram deixadas na porta de um orfanato. Isso não é lenda urbana. Está nos autos do processo, com depoimento de testemunhas protegidas que estavam lá. E mesmo com toda essa violência, com todas essas mortes, Fernandinho tinha uma imagem pública diferente. Nas comunidades onde ele atuava, era visto como benfeitor. Pagava cesta básica para famílias pobres. Dava brinquedo para criança no Natal. Pagava enterro de gente que não tinha dinheiro. Reformava quadra de escola. E as pessoas, muitas delas sem opção, sem ver o Estado fazer nada por elas, acabavam vendo ele como um Robin Hood moderno. Ele sabia que essa imagem era importante. Quanto mais a comunidade o protegesse, mais difícil seria para a polícia pegá-lo. Em 2000, Fernandinho Beiramar estava no auge. Movimentava $300 milhões por ano. Tinha conexões em 7 países. Controlava rotas de tráfico que iam da Colômbia até a Europa. Tinha arsenal de guerra. Tinha exército particular. Tinha políticos e policiais na folha de pagamento. Aos 33 anos, tinha construído um império que rivalizava com cartéis internacionais. E achava que era intocável. Foi aí que começou a cair. Isso aqui não é filme, é a realidade do crime organizado brasileiro. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo para entender como funciona esse mundo, compartilha aí. E comenta. Você acha que é possível acabar com o tráfico ou é uma guerra perdida? Ano 2000. A Polícia Federal Brasileira tinha um problema. Sabia que Fernandinho Beiramar existia. Tinha interceptações telefônicas, informações de inteligência, tudo indicando que ele era uma das peças principais do tráfico internacional, mas não conseguia pegá-lo. Ele nunca aparecia pessoalmente nas operações. Nunca estava perto da droga quando a polícia chegava. Usava uma rede de celulares descartáveis, trocava de número toda semana. Tinha casas seguras espalhadas por 6 estados. E o pior, tinha informantes dentro da própria polícia que avisavam quando uma operação estava sendo montada contra ele. Mas a PF tinha um trunfo. Começou a trabalhar em conjunto com agências internacionais, DEA americana, Interpol, Polícia colombiana, e montaram uma operação diferente. Não iam tentar pegar Fernandinho no Brasil. Iam pegá-lo na Colômbia, onde ele não tinha a mesma estrutura de proteção. A operação ganhou o codinome Operação Colômbia. Levou 2 anos de preparação. Investigadores analisaram milhares de horas de interceptação telefônica. Seguiram rastros de dinheiro. Identificaram os principais contatos colombianos dele. E esperaram o momento certo. Abril de 2001. Informação chega na PF. Fernandinho vai pessoalmente para a Colômbia fazer uma reunião de peso com líderes das Farc. É uma reunião que acontece uma vez por ano. É onde se acerta as remessas do ano seguinte, os preços, as rotas. Fernandinho nunca faltava. A PF passa a informação para a polícia colombiana. Monta uma operação conjunta. No dia 20 de abril de 2001, Fernandinho Beiramar desembarca em Bogotá. Usa passaporte falso com o nome de Luiz Carlos da Silva. Tem aparência diferente, barba, óculos, cabelo pintado de loiro. Mas a polícia colombiana já sabe exatamente quem ele é. Ele pega um carro com 2 seguranças e segue para uma fazenda nas montanhas, a 200 quilômetros de Bogotá. É lá que vai acontecer a reunião com as Farc. A polícia segue a distância. Não pode perder. Se perder, ele desaparece na selva e nunca mais vão encontrar. A fazenda está cheia de seguranças, todos armados. É território das Farc. A polícia colombiana pede reforço do exército. Mandam 50 soldados de elite. No dia 24 de abril, às 6 da manhã, cercam a fazenda. Helicópteros, fuzis, blindados. É uma operação de guerra. Começa o tiroteio. Os seguranças das Farc reagem.
Troca de tiros dura 40 minutos. 5 guerrilheiros morrem. 3 soldados colombianos ficam feridos. Fernandinho tenta fugir pelos fundos da fazenda, correndo pela mata. Mas o cerco está completo. Helicóptero sobrevoa e identifica ele. Soldados cercam. Fernandinho está armado com uma pistola 9mm. Poderia ter reagido. Poderia ter dado tiro. Mas ele olha ao redor, vê 20 fuzis apontados para ele e faz uma escolha racional. Joga a arma no chão e levanta as mãos. É preso sem mais resistência. A notícia da prisão de Fernandinho Beiramar explode na mídia brasileira. Todos os jornais estampam na capa. Globo abre o Jornal Nacional com isso. É a maior prisão de um traficante brasileiro até aquele momento. O governo comemora. A Polícia Federal comemora. Parece o fim de uma era do crime organizado. Mas ninguém imagina que a prisão de Fernandinho vai apenas mudar o jogo, não terminar ele. Ele é extraditado para o Brasil em maio de 2001. Chega algemado, escoltado por 40 agentes federais. É levado direto para o Presídio de Segurança Máxima de Bangu, no Rio de Janeiro, a prisão mais segura do país. Celas blindadas, vigilância 24 horas, isolamento total. O sistema carcerário brasileiro achava que finalmente tinha conseguido neutralizar Fernandinho Beiramar. Mas eles não conheciam direito o homem que tinham prendido. Fernandinho foi colocado na cela do pavilhão de segurança máxima. Isolamento completo. Sem contato com outros presos. Visita limitada a advogado e família, uma vez por semana, através de vidro blindado. Parecia impossível continuar comandando de dentro daquele lugar. Mas Fernandinho era criativo, muito criativo. Primeiro, ele subornava guardas. Um guarda ganhava R$1.000 por mês. Fernandinho oferecia 5.000 por mês só para levar e trazer recados. Muitos topavam. Segundo, usava os advogados. Advogado tem direito a visita sem limite, sem revista tão rigorosa. Os advogados dele entravam e saíam levando instruções. Terceiro, e isso é o mais insano, ele conseguiu colocar celulares dentro do presídio. Sim, você ouviu certo. Dentro do Presídio de Segurança Máxima de Bangu, Fernandinho Beiramar tinha telefone celular. Como? Guardas corruptos traziam os aparelhos desmontados, peça por peça. Ele montava na cela. Às vezes os celulares vinham escondidos em marmitas de comida. Às vezes vinham arremessados por cima do muro com bolas de futebol. Uma vez um celular veio dentro de uma Bíblia. A criatividade não tinha limite. E com os celulares, ele continuava comandando o tráfico de dentro da cadeia. Entre 2001 e 2002, mesmo preso, Fernandinho coordenou pelo menos 15 carregamentos de cocaína que entraram no Brasil. Coordenou a compra de armas. Ordenou execuções de rivais. Tudo do celular da cela dele. A Polícia Federal sabia que isso estava acontecendo. Interceptava algumas ligações. Mas era difícil provar e mais difícil ainda impedir. Era como enxugar gelo. Toda vez que achavam um celular, aparecia outro. E tem um episódio de 2002 que mostra o nível de poder que ele ainda tinha mesmo atrás das grades. Um dos gerentes dele no Rio, um cara que comandava o tráfico no complexo do Alemão, resolveu se rebelar. Achou que com Fernandinho preso, podia tomar controle para ele. Começou a ficar com parte do dinheiro das vendas. Fernandinho descobriu. Ligou do celular da cadeia direto pro cara e falou: "Você tem 24 horas para devolver o que é meu ou sua família inteira morre." O cara riu. Falou: "Você tá preso, mano. Não pode fazer nada." Desligou o telefone. 20 horas depois, a casa do gerente foi invadida por 10 homens armados. Mataram a mãe dele, o pai, 2 irmãos. Só não mataram ele porque não estava em casa. Mas ele entendeu o recado. No dia seguinte, devolveu o dinheiro e fugiu do Rio. Nunca mais foi visto. Tudo isso ordenado de dentro de uma cela de prisão de segurança máxima. O governo brasileiro percebeu que Bangu não estava segurando Fernandinho. Em 2003, decidiram transferi-lo. E a escolha foi a mais extrema possível. Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O Presídio Federal era diferente de tudo que existia. Regime disciplinar diferenciado. Os presos ficavam 23 horas por dia na cela.
1 hora de banho de sol, sozinho, num pátio cercado. Visita uma vez por mês. Contato zero com outros presos. Revista rigorosa em qualquer pessoa que entrasse. Bloqueador de sinal de celular instalado em todo o presídio. Era, literalmente, uma prisão à prova de fuga e de comunicação. E era lá que Fernandinho ia passar os próximos anos. Tá maluco como ele continuou comandando de dentro da cadeia. Se você tá achando essa história absurda, espera que ainda tem mais. Deixa o like e comenta aí. Presídio de segurança máxima funciona ou é ilusão? Presídio Federal de Catanduvas conseguiu fazer o que Bangu não conseguiu. Isolar Fernandinho Beiramar de verdade. Ele passou 10 anos lá, completamente isolado, sem conseguir dar ordens, sem conseguir comandar. E nesse período, o crime organizado brasileiro mudou. Novas lideranças surgiram. O PCC cresceu e se tornou a facção dominante. O Comando Vermelho se reestruturou sem ele. Quando ele foi transferido em 2013 de volta para o Rio, já não era mais o chefão que tinha sido. Era apenas mais um preso de alta periculosidade. Hoje, em 2025, Fernandinho Beiramar continua preso. Tem 58 anos. Está em Bangu novamente. Já foi condenado a mais de 200 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, formação de quadrilha, homicídios. Nunca vai sair da cadeia. Seus advogados tentaram acordo de delação premiada várias vezes. Ele se negou. Diz que não é X9, que não dedura ninguém. Mantém essa ética torta do crime até hoje. Mas o legado dele continua, vivo de outras formas. Primeiro, as rotas que ele estabeleceu entre Brasil e Colômbia continuam funcionando. Outros traficantes usam os mesmos caminhos que ele abriu. Segundo, o modelo de negócio dele, comprando direto na fonte e distribuindo internacionalmente, virou padrão. Hoje, praticamente todas as grandes facções brasileiras trabalham direto com produtores colombianos. Terceiro, a sofisticação que ele trouxe para o crime organizado brasileiro mudou o jogo completamente. Antes dele, tráfico era negócio local, amador. Depois dele, virou operação internacional, profissional. E tem o lado humano disso tudo que não pode ser esquecido. Fernandinho foi responsável direto ou indireto pela morte de centenas de pessoas. Pelas armas que ele trouxe para o Brasil, milhares morreram em guerras de facção, em assaltos, em chacinas. Pela droga que ele distribuiu, incontáveis famílias foram destruídas. Pelo exemplo que ele deu, gerações de jovens de periferia acharam que a vida do crime era caminho para o sucesso. O custo social do império dele é incalculável. Mas a história de Fernandinho Beiramar também levanta perguntas difíceis que a sociedade brasileira precisa responder. Primeira, ele tinha QI acima da média, capacidade de liderança, talento para negócios, fluência em idiomas. Se tivesse nascido em outro lugar, com outras oportunidades, poderia ter sido empresário de sucesso, executivo de multinacional, porque a única via de ascensão social que ele enxergou foi o crime. Segunda, ele começou vendendo bala no sinal aos 7 anos. Cadê estava o Estado? Cadê estava a escola? Cadê estava qualquer instituição que pudesse ter oferecido outra possibilidade? Terceira, ele ficou anos comandando operações gigantescas com policiais na folha de pagamento, políticos protegendo. Como a corrupção chegou nesse nível e por que continua até hoje? A verdade é que Fernandinho Beiramar é produto e produtor de um sistema que falhou. O sistema falhou quando ele tinha 5 anos e passava fome. Falhou quando ele tinha 10 e estava no tráfico. Falhou quando ele tinha 20 e já controlava favelas inteiras. E continua falhando hoje, quando milhares de crianças seguem o mesmo caminho que ele seguiu. A diferença é que talvez elas não tenham a mesma inteligência e frieza dele para chegar no topo. Vão morrer no meio do caminho. Estatística de guerra do tráfico, corpos anônimos em laudos de ML. Tem uma entrevista dele de 2015, quando estava preso em Bangu, que ficou famosa. Um jornalista conseguiu autorização especial para conversar com ele. Perguntou, você se arrepende de alguma coisa? Fernandinho olhou fixo para o jornalista e respondeu, arrepender do quê? Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Eu vim do nada. Aprendi desde cedo que ninguém ia me dar nada de graça. Então eu peguei. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo.
porque a alternativa era morrer de fome ou levar tiro de graça numa guerra que não era minha. Eu escolhi lutar. Quando o jornalista rebateu: "Mas você matou tanta gente, destruiu tantas vidas", Fernandinho deu um sorriso frio e falou: "E o sistema não mata. Quantas crianças morrem de fome todo dia nesse país? Quantos jovens são assassinados pela polícia? Quantos políticos roubam milhões e nunca vão para a cadeia? Eu sou bandido, eu sei. Mas não se engane achando que eu sou o vilão da história e o resto é mocinho." Essa fala dele causa arrepio porque tem uma verdade torta ali dentro. Não justifica nada do que ele fez. Não transforma ele em herói, mas expõe a hipocrisia de uma sociedade que produz Fernandinho. Se depois se escandaliza quando eles aparecem. Toda grande cidade brasileira tem suas favelas, seus complexos, seus morros. Todo dia nasce uma criança em condição idêntica a que Fernandinho nasceu. Fome, violência, abandono. E todo dia o Estado finge que não vê. Até que essa criança cresce, pega numa arma, e aí o Estado vê. Mas só para prender ou matar. O crime organizado que existe hoje no Brasil é infinitamente mais sofisticado do que na época do Fernandinho. O PCC movimenta bilhões de reais por ano. Tem ligações com máfias na Itália, yakuza no Japão, cartéis no México. Usa criptomoedas para lavagem de dinheiro. Tem hackers trabalhando para eles. Domina rotas no mundo inteiro. E tudo isso foi possível porque gente como Fernandinho Beiramar abriu o caminho. Mostrou que era possível um brasileiro da favela sentar na mesa com cartéis internacionais e ser levado a sério. Mostrou que era possível desafiar o Estado brasileiro e quase ganhar. Hoje, as facções criminosas controlam mais território no Brasil do que muita gente imagina. Não é só favela, não é só periferia. É sistema prisional inteiro. É rotas de comércio. É política local em muitas cidades. É economia paralela que sustenta milhões de pessoas. E o mais assustador, é uma estrutura que o Estado brasileiro não sabe mais como combater. Porque não se combate só com polícia e cadeia. Isso Fernandinho provou. Você pode prender o líder. Vem outro. Pode desmantelar uma rota. Abrem duas. Pode apreender armas. Entram mais. Enquanto houver demanda por drogas, enquanto houver desigualdade social profunda, enquanto houver corrupção no Estado, o crime organizado vai existir. E tem outra coisa que precisa ser dita. A guerra às drogas fracassou. 50 anos de guerra às drogas no mundo inteiro. Trilhões de dólares gastos. Milhões de pessoas presas. Milhões de mortos. E qual o resultado? Mais drogas do que nunca. Mais baratas do que nunca, mais acessíveis do que nunca. O consumo de cocaína no Brasil hoje é 3 vezes maior do que era nos anos 90. A produção de cocaína na América do Sul bateu recorde em 2024. As facções estão mais ricas e poderosas do que nunca. Então a pergunta que fica é: até quando vamos insistir numa estratégia que comprovadamente não funciona? Existem países que decidiram mudar. Portugal descriminalizou o uso de drogas em 2001. Investiu em tratamento ao invés de cadeia. Resultado: consumo de drogas caiu, mortes por overdose caíram, crime organizado enfraqueceu. Uruguai legalizou maconha em 2013. Tirou o produto das mãos do crime, passou para o Estado controlar. Funcionou. Holanda tem coffee shops há décadas. Suíça tem programas de distribuição controlada de heroína para viciados. Tudo isso com resultados positivos documentados. Mas no Brasil, qualquer discussão sobre esse assunto é tratada como tabu. Políticos têm medo de falar porque vão ser acusados de apoiar o tráfico. Sociedade tem medo de discutir porque foi doutrinada por décadas que o usuário de droga é criminoso. E enquanto não se discute a alternativa, enquanto se mantém a mesma política fracassada, a história se repete. Hoje, neste exato momento, tem uma criança de 7 anos numa favela no Rio, em São Paulo, em Salvador, em Recife, olhando para os traficantes com inveja, vendo o poder, o dinheiro, o respeito que eles têm, e não vendo nenhuma outra possibilidade de vida. Essa criança vai seguir o mesmo caminho. Vai começar como fogueteiro. Vai virar vapor. Vai virar soldado. Vai matar. Vai morrer ou vai para a cadeia. E daqui a 20 anos, vamos estar aqui contando a história dela como contamos a do Fernandinho. Como se fosse caso isolado.
como se fosse monstruosidade inexplicável, quando na verdade é consequência previsível e evitável de escolhas que a sociedade brasileira faz todo dia. Essa reflexão é pesada, mas necessária. Comenta aí o que você pensa. O problema é o criminoso ou o sistema que cria criminosos? E não esquece de deixar o like se esse conteúdo te fez pensar diferente. Fernandinho Beiramar está hoje com 58 anos, preso há 24 anos e vai morrer na cadeia. Mas a história dele não acabou. Porque toda vez que um jovem de favela entra para o tráfico, ele está continuando essa história. Toda vez que uma arma ilegal entra no Brasil, ela está usando rotas que gente como ele estabeleceu. Toda vez que cocaína colombiana chega em São Paulo, ela está seguindo caminhos que ele abriu. O império dele caiu, mas o sistema que ele ajudou a construir continua de pé e crescendo. E eu queria deixar uma última reflexão com vocês. A gente passa 50 minutos aqui falando sobre um dos maiores criminosos do Brasil. Mas quantos vídeos existem sobre as vítimas? Sobre as mães que perderam filhos para as balas que ele vendeu? Sobre os jovens que se viciaram na droga que ele traficou? Sobre as comunidades que foram destruídas pela guerra que ele alimentou? A gente, como sociedade, tem fascinação mórbida pelo crime. Transforma bandido em celebridade. Faz música glorificando o tráfico. Faz série romantizando violência. E esquece que por trás de cada império do crime tem um rastro de sangue, dor e destruição. Não estou dizendo que não devemos estudar, entender, documentar essas histórias. Devemos sim. Porque só entendendo como chegamos aqui é que vamos poder mudar. Mas precisamos fazer isso com responsabilidade, sem glorificação, sem romantização. Lembrando sempre que crime organizado não é aventura, não é poder, não é liberdade. É morte. Morte de quem está dentro e de quem está fora. É prisão literal e metafórica. É desperdício de potencial humano. Fernandinho Beiramar tinha inteligência para ser CEO de multinacional. Virou o chefe do tráfico. Quantos outros Fernandinhos estão agora mesmo nas favelas brasileiras, com potencial desperdiçado porque a única universidade que o Estado ofereceu para eles foi a Universidade do Crime? Essa é a verdadeira tragédia brasileira. Não é que temos criminosos. É que criamos criminosos sistematicamente e depois fingimos choque quando eles aparecem. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse vídeo levou semana de pesquisa, roteirização, gravação. Se ajudei você a entender um pouco melhor como funciona o crime organizado brasileiro e as questões sociais por trás dele, meu trabalho valeu a pena. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com quem você acha que precisa ver isso. E mais importante, comenta sua opinião sincera. Esse canal é sobre discussão, sobre pensamento crítico, sobre entender a realidade brasileira além da superfície. No próximo vídeo vamos falar sobre o PCC, a facção que hoje domina o crime organizado no Brasil e que tem ramificações em 14 países. A história é tão ou mais absurda que essa. Então não perca. E lembra, conhecimento é poder. Quanto mais a gente entender sobre os problemas do Brasil, mais perto estaremos de soluções reais. Até a próxima!